Você sabia que muitas empresas perdem dinheiro e nem sabe exatamente onde? Às vezes o empresário olha o faturamento, olha o movimento da empresa e acredita que está tudo sob controle. Mas quando vai analisar a operação de perto, aparecem perdas que não estão visíveis no caixa. E muitas delas acontecem por algo muito simples: decisões tomadas sem critério técnico. Se você ainda não me conhece, eu sou Patrícia. Minha experiência é prática. Foram mais de 20 anos conduzindo operações, liderando equipes técnicas, auditando processos e estruturando departamentos dentro das empresas. Eu não atuo apenas na teoria, eu atuo por vivência operacional. E é justamente na prática que percebemos que muitas empresas perdem dinheiro e não é por falta de vendas, mas por falta de estrutura organizacional, falta de critérios claros. Muitas empresas não têm padronização de processos, critérios claros de avaliação, alinhamento entre a liderança e o RH, e quando isso acontece, muitas decisões passam a ser tomadas por percepção e não por indicadores. Mas é importante entender uma coisa: isso não é apenas uma falha de RH, é uma falha sistêmica. O RH ele executa processos, mas a cultura, os critérios e a forma de liderar a empresa vem da liderança. Um exemplo muito claro disso é quando as empresas acreditam que precisam contratar mais gente, mas nunca analisaram de verdade como o trabalho está sendo distribuído. Existe uma ferramenta chamada Engenharia de Cargos. Ela analisa o que cada função realmente faz, quanto tempo cada tarefa leva, como o fluxo de trabalho acontece e onde existem gargalhos ou ociosidade. Ou seja, não é uma análise feita a olho, é uma análise técnica. Eu vou dar um exemplo prático de um cliente. Uma empresa com 18 colaboradores e a percepção da liderança era clara: precisamos contratar mais pessoas. Mas quando fizemos a análise da estrutura, identificamos o contrário. Havia ociosidade e má distribuição de tarefas. Após reorganizar as funções e redesenhar todo o processo, reduzimos 3 posições e ainda aumentamos a eficiência da operação, sem novas contratações. Isso mostra que decisões baseadas apenas em percepção podem gerar custos desnecessários. Um outro exemplo que parece simples, mas faz muita diferença, é o ambiente de trabalho. Um cliente enfrentava uma rotatividade muito alta. Toda semana saíam de 2 a 3 colaboradores da equipe e o empresário já estava exausto. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Os gestores concluíram que era a geração atual e, quando fizemos o diagnóstico, descobriu algo muito básico: a empresa não tinha sala de descanso. Os colaboradores descansavam na rua, embaixo de uma árvore, e quando chovia, não tinha local para eles ficarem. E hoje já sabemos, inclusive por estudos de produtividade, que pequenas pausas durante o trabalho ajudam o cérebro a recuperar energia e melhorar a capacidade de concentração. Após implementarmos essa estrutura básica e treinarmos a liderança, a rotatividade reduziu. E o problema não era a geração, era o ambiente. Existem alguns indicadores que ajudam muito a entender se a empresa está funcionando de forma saudável. E eu vou citar alguns para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês. Redução de turnover, redução de afastamento, otimização da folha e da estrutura. Mas não basta olhar só números frios. Gestão também é proximidade. Às vezes o empresário percebe algumas faltas frequentes e enxerga apenas o transtorno. Mas poucas empresas param para perguntar: por que seu colaborador está faltando? E o mais importante, se ele faltar, tem alguém que sabe executar aquela atividade? Quando os processos estão organizados, nenhuma atividade fica solta. E isso não é controle excessivo, isso é gestão. Os erros mais comuns dos empresários hoje é crescer sem estruturar processos, contratar sem critérios claros, definir salários sem estratégia e muitas vezes liderar sem formação e gestão. E quem paga essa conta? A própria empresa. E muitas vezes sem perceber o tamanho do prejuízo. Toda empresa precisa de política organizacional, regras claras, critérios definidos, expectativas alinhadas. As regras precisam ser apresentadas antes do jogo começar. Empresas não podem funcionar como terra de ninguém. Quando existe organização,
Processos claros e liderança preparada, a empresa deixa de perder dinheiro silenciosamente e começa a crescer de forma sustentável. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também empreende, porque gestão não é improviso, gestão é método e empresas fortes são construídas como estrutura. Te vejo no próximo conteúdo.